Dia 2 de retomar o hábito, né? Hoje eu estava estudando sobre a taxa de ação estimada e também a qualidade do anúncio. A taxa de ação estimada e a qualidade do anúncio e também o lance que faz parte do leilão das ferramentas de tráfego, né? O leilão acontece sempre quando duas ou mais pessoas estão tentando mostrar um anúncio para um determinado público lá dentro da ferramenta. Aí, no caso, as pessoas que fazem melhor uso desses três, no caso da taxa de ação estimada, da qualidade do anúncio e do lance, elas são as pessoas que vencem o leilão. E com isso, a pessoa vencendo o leilão, o anúncio dela aparece para aquele público que ela escolheu. E mesmo parecendo pontos assim bem simples, um pouquinho complicado, mas falando sobre a taxa de ação estimada agora, a taxa de ação estimada é influenciada por dois outros pontos, que são os objetivos e os públicos. O objetivo e o público. E conforme você seleciona, por exemplo, o objetivo correto, no caso, não correto, mas objetivo mais próximo da ação que quer que a pessoa realize. E selecionando o público também, o público com a maior probabilidade, porque é muito isso, probabilidade. O tráfego em si é teste, é muito teste, porque ainda assim, como o Pedro disse, se fosse para testar todas as possibilidades de público, ficaria horas, horas, horas e horas e horas falando da possibilidade. Claro que já tem alguns públicos que são não pré-definidos, mas que são mais fáceis de serem montados para determinados segmentos, por exemplo, para e-commerce ou lojas físicas não, né? Negócios locais, lançamentos, entre outros. Aí no caso, são questão do público, existem os públicos super quentes, de acordo com o método do Sobral, né? Os super quentes, quentes e os frios. E assim, os super quentes e os quentes seriam os melhores. Só que para quem está começando, entrando, ingressando no mundo digital, o público frio é dali de onde todo mundo começa. Então não tem problema começar de onde todo mundo começa. Inclusive é melhor começar do que não começar, né? É difícil, eu aqui tentando começar. Mas assim, tem que começar de algum ponto. E assim vai criando os públicos. E com isso a gente passa pro anúncio. O anúncio ele tem vários pontos. Eu tô com a minha cola aqui, que é minhas anotações. No caso, tenho anotado bastante coisa, mas dessa vez eu acredito que eu vou conseguir fixar bem mais. Por conta da minha organização mesmo. Por conta das outras vezes eu vim estudando, só que eu tinha alguns cadernos antigos, eu falei, vamos tentar reutilizar esses cadernos. Só que, assim, ser bem organizado nessa parte por conta de que a informação fica mais fácil de acessar, fica mais acessível mesmo a informação. Cara, a organização no longo prazo ela é bem melhor, ela rende bem mais frutos do que a desorganização. E assim, vai ser mais fácil porque eu vou conseguir acessar isso aqui. E já são, por exemplo, eu não cheguei nem na metade do curso, mas já foram praticamente 30 páginas. Só que acredito que vai ser melhor porque eu estou desenvolvendo o meu senso crítico. Eu estou entendendo da minha forma, estou colocando a minha visão de mundo que eu tenho, que tem desenvolvido até mesmo com o curso. Porque, assim, acredito que até a principal missão do Sobral é não formar gestores de tráfego e papagaios, né? Para que a gente, os gestores, aprendam como fazer o tráfego da forma que seja melhor, porque cada tráfego ainda assim é um tráfego. Então, aprendendo da minha forma, acredito que eu vou conseguir fazer um serviço muito melhor do que eu tinha feito antes. E, por exemplo, um bom anúncio, ele é baseado em referências. Eu vou falar da minha colinha aqui, porque ainda assim não foi da minha forma, mas eu coloquei que ele é baseado em referências, ele respeita os formatos de mídia das ferramentas, né? No caso, por exemplo, se for para Story, ou se for para Feed, ou se for para YouTube, coisas do tipo, cada,
cada ferramenta, cada formato tem o seu tamanho, tem a sua estrutura. E no caso tem os anúncios que tem que ser anúncios camuflados para ter uma performance melhor, e tem os anúncios que são anúncios com caras de anúncios. E também utilizar a reciclagem, né, dos anúncios, não dos anúncios, mas de boas publicações que funcionaram bem no orgânico, como anúncio também. Aí, no caso, um bom anúncio respeita a estrutura de anúncio, que no caso é do Sobralzão é uma estrutura fantástica, né? Até voltar aqui para falar, que é o gancho corpo CTA, que ele falou que é a estrutura mais simples, só que é a que funciona muito bem. Ou seja, o simples funciona. E não custa fazer de uma forma simples, mas que dê certo. E no caso, ponto 6, a facilidade que a pessoa tem para criar um anúncio. No caso, você deixar mais fácil para que o ambiente de gravar um anúncio seja melhor. Seja por roteiro, por tópico, seja por... como eu posso dizer? É roteiro, tópico... Depende. No caso, você você muda de acordo com a forma que fique mais fácil para a pessoa gravar o anúncio. E também quantidade. Quanto mais, melhor. Quanto mais anúncios você grava, quanto mais vídeos, quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica. E até o Sobral falou que a quantidade dela, a quantidade, a quantidade lapida a qualidade. Ou seja, quanto mais uma coisa é feita, melhor você fica. Mais expert você se torna. Então, quanto mais, melhor. E assim, eu tenho tentado, esse vídeo tô gravando, e ainda não é uma tarefa muito fácil para mim, e acredito que não vai ser por um bom tempo. Mas não importa, eu tô fazendo, e fazer mesmo que não seja fácil. E é isso. Um dia eu vou ficar muito bom nisso ainda. Eu não vou desistir. Desistir nunca foi uma opção. E agora ainda mais. Porque eu vou fazer dar certo. Custe o tempo que custar, leve o tempo que levar. Eu vou ficar bom. Melhor. Muito melhor. E é isso. Acredito que pra hoje é o que eu tinha pra apresentar no presente momento. Depois gravar um videozinho pro Instagram, porque eu preciso criar esse hábito. E hábitos precisam ser formados de algum ponto. E hoje é o dia 2, dia 0002 da tentativa disso. Como eu falei ontem, talvez no sábado seja um pouco mais complicado, mas ainda assim, sempre no tempo que eu tiver disponível fazer isso. Porque esse hábito ele vai ser criado e eu quero implementar ele pro resto da minha vida. O hábito de documentar, o hábito de criar, para que no final eu consiga perder esse medo, perder essa vergonha, mesmo que ninguém veja, não importa. O importante é que eu saiba que eu consigo e que, mesmo que seja uma tarefa complicada, tá falando com essa webcam agora, eu estou fazendo o meu melhor, tentando sempre o meu máximo. Posso mais muitas vezes, só que mesmo nos dias difíceis, se eu fazer 1% melhor, vai ser 1% melhor do que ontem. Eu acredito que as 3, 4 horas que eu passei hoje estudando, no futuro, o Victor do futuro vai agradecer muito. Poderia estar fazendo outras coisas, só que tô aqui estudando. E dedica tempo. Você mesmo, Victor. Não sei se o Victor do futuro um dia vai chegar a ver esse vídeo, mas dedica tempo para as coisas que são prioridade na sua vida, porque lá no, lá no futuro você vai agradecer muito por você ter começado. E não demora para começar. Se você tiver que começar alguma coisa na vida, comece. Não retarde, porque você tem que comer o sapo alguma hora. E se for para começar comendo sapo, começa pelo maior. E acredito que esse, por enquanto, é o meu maior sapo.
esse hábito da vergonha, hábito não, né? O costume de ter vergonha das coisas, mas ele vai ser mudado. Já tá mudando. Pô, tô conseguindo, devagarzinho. É um processo lento, né? Mas devagar e constante. Não importa a velocidade no final das contas leva sempre a gente pro mesmo destino. E não importa se eu chegar por último, não importa se eu tiver corre dobrado, não importa se eu demorar o dobro do tempo. Mas ainda assim eu vou conseguir. Eu tenho isso na minha mente. Eu tenho certeza de que muito em breve eu vou chegar no meu objetivo. Ano que vem, em 2025, eu vou estar no Subida ao vivo, né? Esse ano eu até escrevi, tá até aqui, ó. Eu vou ser um subido no próximo ano. Algumas coisas ainda não concluí, né? Ser o melhor gestor de tráfego da minha região. Ainda não consegui isso. E eu já ganhei um dinheirinho, mas eu vou ganhar muito mais dinheiro com tráfego pago. Me aguarde, Pedro Sobral e Comunidade Sobral. Tinha escrito isso, minha prima até me zoou, né? Porque eu tenho um amigo que também se chama Pedro. E aí ela tirou foto e mandou pra ele. Ela falou, me aguarde, Pedro. Aí ficou um pouco estranho, mas eu falei, é isso aí mesmo. Me aguarde. Enfim, é isso que eu tenho pra hoje.